Olá, querido irmão, amada irmã, estamos na terça-feira, dia 21 de abril de 2020. Alegria poder nos encontrarmos mais uma vez para rezar a palavra. Hoje você vai lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos do 7b ao versículo 15. João, capítulo 3, versículos do 7b ao 15. Digo 7b porque é a segunda parte do versículo 7. Portanto, João, capítulo 3, versículos do 7b ao 15. A narrativa de hoje dá continuidade àquilo que estava na liturgia de ontem. Aqui em nosso canal, nós não proclamamos e não rezamos, porque rezamos a festa de Nossa Senhora da Penha, como você se recorda, padroeira do Estado do Espírito Santo, sendo então uma liturgia específica para nós naquele dia de ontem. Porém, vale a pena lembrar que o trecho que hoje nós proclamamos, que está neste capítulo 3, como eu disse, é a continuidade da conversa de Jesus com Nicodemos, um daqueles personagens importantes na narrativa joanina de pessoas que vão até Jesus e ali tem um encontro muito pessoal. Na narrativa de ontem, como eu disse, que nós não proclamamos, mas dizia: se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Hoje a narrativa dá continuidade nesta conversa, neste diálogo de Jesus com Nicodemos, e Jesus vai dizer: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Vamos à nossa breve introdução, trazida pelo nosso missal cotidiano, para depois, como sempre, nós proclamarmos essa palavra. Da precedente à locução, ou seja, daquilo que está nos versículos anteriores, sobre a necessidade de renascer do alto, passamos nesse discurso de hoje à fé cristológica exigida do batismo. Jesus é a testemunha por excelência do Pai. É o Filho do Homem descido do céu, aquele que deve, pela vontade salvífica de Deus, ser exaltado. Já é uma indicação de que a glorificação de Jesus, ou seja, a conclusão desse mistério salvífico, se dá por meio da cruz, glorificação e redenção. Ante a revelação de Jesus, não pode o homem permanecer neutro. Esse será um elemento importante que hoje nós vamos rezar. Mas deve reagir ou com a falta de fé, ou com a fé que lhe dá a vida eterna. Vamos compreender isso rezando essa palavra? Então proclamemos. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois bem, esse capítulo 3 de João é muito precioso por toda essa particularidade do nascer de novo, nascer do Espírito, quem é do alto, para que busque as coisas do alto, somente aquele que desceu é que sabe o que é do céu. Então, o texto parece um tanto confuso, mas não é. Na verdade, é um texto complexo, é diferente. E aqui tentamos rezar alguns elementos fundamentais para nós neste dia. Pode-se ter continuamente nas mãos o Antigo Testamento, relê-lo,
comentá-lo como faziam os doutores da lei, como fazia Nicodemos, mestre de Israel, e todavia não compreender. Aquilo de que fala Jesus, a ação criadora e renovadora do Espírito no tempo messiânico da salvação, fora anunciado pelos profetas. Entretanto, e curiosamente, Nicodemos não entendia, não entende. Quando se cumprem as Escrituras, é paradoxalmente fácil, em nome delas, recusar-lhes a realização, porque essa se deu de modo diverso como era pensada. Ou seja, entendamos, um reino de Deus de cunho revolucionário não deveria surpreender um doutor da lei, que estava preparado para isso. Os doutores da lei, a maioria das pessoas, inclusive provavelmente parte dos apóstolos, tinha uma perspectiva de que o reino aconteceria, mas de uma maneira revolucionária. Mas é o modo concreto com que se estabelecerá definitivamente a morte e glorificação de Jesus que desorienta a inteligência. Porque a mentalidade que se tinha é de que o reino iria acontecer de forma revolucionária, mas de uma forma violenta, talvez até por meio de uma guerra, de uma luta armada. Mas o reino de Deus é revolucionário, só que é por meio exatamente da morte e glorificação de Jesus. E como disse, acaba desorientando a inteligência, porque foge a todas as perspectivas meramente humanas e racionais. Por isso, Nicodemos, os judeus e cada homem são postos diante de uma escolha: ou ir ao encontro de Deus, rompendo com o passado e obter assim a vida eterna, ou então recusar o testemunho de Jesus e, consequentemente, perder-se. O que a palavra de hoje está querendo dizer, queridos? É claro que a inteligência, a teologia está aí para nos ajudar, mas a construção do reino é de fato uma opção clara. Diante da proposta de Jesus não existe neutralidade. É o que Jesus deixa claro para Nicodemos e para mim e para você. Ou pertencemos ou não pertencemos. Ou nós seguimos na fidelidade, no desejo de alcançarmos a eternidade e assim estarmos em comunhão com tantos outros que se entregaram por esse reino, ou na nossa falsa mansidão, na verdade a gente vai se perder, porque no fundo corremos o risco de não termos feito a opção pelo Senhor. Para terminar, mais uma vez repito, para compreendermos, diante de Jesus não existe uma via do meio, não existe uma neutralidade, é sim ou não. Paz e bem para você.